Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, tem em mão esse livro aqui, Informe UFO, o livro negro dos discos voadores, de Henri Durand. É uma obra antiga, né? Vocês podem ver que está meio quase esfarelando, né? Esfacelada aqui. Ela é de 1977, foi quando eu comprei esse livro, tá? Então, eu tinha 15 anos quando comprei esse livro. Já estudava, né? Gostava desse assunto de discos voadores. Mas depois, quando você tem conhecimento bíblico, você vai compreender que a história, né, é totalmente diversa. E este livro aqui, o autor apresenta uma história alternativa, tá? Para a criação, uma história alternativa para a origem do homem. E é claro que isso envolve discos voadores, ou seres extraterrestres. Podemos ver aqui, no texto desse livro, a grande imaginação do autor e a grande vontade de desqualificar a narrativa bíblica a respeito das origens. Tá? Então ele utiliza as mais variadas opiniões humanas a respeito da interpretação bíblica, e ele afirma que os rabinos dos séculos IV e V, eles disseram que existe um sentido múltiplo das Escrituras. E a noção desse sentido múltiplo das Escrituras foi afirmada justamente por esses rabinos dos séculos IV e V. E por tal motivo, né, tais rabinos, eles consideravam desfavoravelmente qualquer tradução. Então, certamente, eles eram adeptos da teoria de que a linguagem bíblica é uma linguagem sagrada, que não pode ser traduzida. Então, a tradução vai depender justamente do subjetivismo da pessoa que lê. E nós sabemos que a própria palavra de Deus afirma que o Espírito Santo, que habita no crente, no cristão, é que o ajuda a interpretar as Escrituras corretamente. E a Bíblia se interpreta a si mesma, ela não se contradiz. Pois bem, aqui neste livro, no que diz respeito a essa história alternativa da criação, veremos aqui como o autor desse livro afirma que deve ser interpretado. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, tá? E que diz: no começo, Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, e as trevas estavam acima do abismo, e o Espírito de Deus planava sobre as águas. Aqui está dizendo planava, né? Que ele utiliza essa palavra. A maioria das Bíblias diz pairava, né? Acima da face das águas. Em hebraico é Veruach Elohim Merahef Telpanei Ramaim, sobre a face das águas. Né? Aí também nós entendemos justamente qual o formato da nossa morada, né? Sobre a face, né? As águas niveladas, as águas descansando em uma terra estendida e plana, nada de planeta, tá? Como está na cabeça desses ufólogos, ok? Então, muitos ditos religiosos, né, os caras simplesmente desqualificam a palavra de Deus, como se Deus estivesse revelando uma mentira, né? Tudo seria uma alegoria para coisas diferenciadas, né? Para uma realidade diferenciada daquilo que foi revelado. Então, na leitura desse livro, nós vamos aprender como é possível distorcer a verdade bíblica. Então os caras, eles criam um monte de malabarismos intelectuais, primeiro para dizer que eles são inteligentes, né? E em segundo lugar, para criar uma religião alternativa. Então vamos entender aqui qual é a concepção a respeito de Deus que esse livro propaga, tá? Aqui. A respeito do primeiro versículo da Bíblia, que fala, né, no princípio, ou no começo, como está traduzido aqui. Então ele diz que a palavra no princípio, ora, o hebreu, Bereshit, traduzido por no começo, que ele traduziu aqui por no começo, que nós entendemos que é no princípio, significa também início, pico, tempo antigo, primeiro estado, condição primeira, princípio, fundamento. Aí, se aspas, sobre o fundamento, aspas, isto é, sobre o que restava, Elohim, Deus, criou. Talvez tenha havido apenas uma reabilitação do que restava de um planeta
em pleno caos. Vejam aí que a Bíblia em nenhum momento, tá, ela dá brecha para que se interprete a criação como tendo sido a criação de um sistema solar. Primeiro que no quarto dia apenas é que o Sol e a Lua surgiram, os luminares, tá? Aí nós já vemos o seguinte, que não foi a Terra que foi criada a partir do Sol. O que a Terra foi criada em função do Sol. É o contrário, tá? Então aqui já está totalmente furado esse negócio de planeta, tá? E aí vocês podem perceber como o filtro que está na cabeça do sujeito, né? Essa falsa criação, né, que está na cabeça dele, influencia na interpretação das escrituras. Né? Olha o filtro que o cara utiliza para interpretar a Bíblia. Né? Em hebreu, né, em pleno caos, em hebreu, Tohu Vabehu. Em seguida, o hebreu Ruach, Veruar Elohim, né? Traduzido por o Espírito de Deus, aí ele vai trazer o sentido que pode significar. Né? Significa também sopro, turbilhão de ar, deslocamento de ar, movimento de ar. Mas não é esse o sentido que nós temos nas diversas traduções da Bíblia, inclusive em traduções judaicas. Então vamos ver aqui como essa Bíblia Tanar, tá? É a Tanar, né? Hebraico e português completo, traduz aí a palavra ruar, tá? Vamos ver aqui. No princípio, ao criar Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então não está escrito o sopro, o turbilhão, o deslocamento de ar, o movimento de ar. Né? Pelo contrário, o sentido dessa palavra nesse contexto é o Espírito de Deus. Né? Aqui, Veruach Elohim Merahefet al Panei Hamaim, está aqui, ó, em hebraico. Veruach Elohim Merahefet al Panei Hamaim, sobre a face das águas, tá? E agora prestem atenção ao roteiro de ficção científica, tá? Roteiro de ficção científica que o escritor Henri Durant traz para nós, tá? E observe-se que em certos relatórios de observações de objetos voadores não identificados, fala-se algumas vezes de violentos deslocamentos de ar. Aí vocês já perceberam aonde ele quer chegar, tá? Onde ele deseja chegar. Já deu para perceber, né? Ninguém é besta. Então vamos continuar a ler aqui. Enfim, o hebreu Elohim, traduzido por Deus, é um plural, que o singular é Eloá. O plural de majestade não existia no tempo de Moisés, ainda que certos exegetas que se contradizem discutam a respeito do assunto. Dever-se-ia, portanto, traduzir por os deuses, sem maiúscula. Não, meu amigo, de jeito nenhum. Isso aqui, tá? Elohim, o plural, tá? Significa justamente o quê? A revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na criação da Terra. Então é muito mais fácil você ter essa concepção do que querer dizer que fomos gerados por discos voadores, por seres alienígenas. Né? Olha só a cabeça do sujeito. Temos adiante a confirmação disso. Verifique-se no Gênesis 1, 28, 2, 5 e principalmente 3, 22. Entretanto, em 5, 1 a 5, os Elohim separam as águas e a terra aparece. Ela foi, portanto, descoberta e não criada. Lembremos-nos, aí o cara já começa a misturar a filosofia grega, o entendimento grego, tá? Com aquilo que ele interpreta a respeito
das escrituras hebraicas. Tá? Aí ele diz, lembremos-nos de que o grego Nicômaco denominava o Deus Criador, aí coloca Deus em minúsculo, o Teknits Theos, isto é, o Deus técnico. Né? Então foi a tecnologia dos discos voadores. Né? Rapaz, olha só, que loucura, hein? Tem que ter muito mais fé, gente, para crer numa besteira dessa aqui, do que para crer na Escritura. Tá bom? Então tá aqui. Igualmente, sem solicitarmos o texto sagrado e utilizando apenas os diversos sentidos das palavras que ele comporta, poderíamos muito bem escrever. Bom, mas acontece que os sentidos, eles devem ter coerência com o todo, né? O sentido de um texto deve ter coerência com todo o contexto das Escrituras. O sentido de um texto da Escritura deve ter coerência com o texto total das Escrituras. Tá? Isso que eu quero dizer. Mas vamos ver como ele interpretaria. Tá? Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2. Observe. Sobre o que restava, os deuses descobriram os céus e a terra era informe e vazia, e as trevas estavam acima do abismo, e o turbilhão de ar do OVNI, tá aqui, dos deuses se deslocava acima das águas. Isto descreve muito bem as impressões e o comportamento de uma patrulha de reconhecimento. Gente, impressionante isso, né? Olha, como é que eu já li a Bíblia tantas vezes, nunca tive esse insight. Hein? Ou ainda a situação que nossos filhos ou netos poderão encontrar quando forem ver se Vênus, entre outros planetas, pode ser colocado novamente em estado de habitabilidade e se pode ser explorado. Né? Então, roteiro de ficção científica. Você vê isso aí naquele filme Prometheus. Tá? Justamente isso. Aí o pessoal fazendo a terraplanagem não, a terraformatação, né? Formatando um planeta inabitado para que ele abrigue vida humana. Tá bom, aí veja só, o livro é de 77, né? Ó, a gente está em 2022. E onde é que está aqui que os filhos ou netos desse abestalhado aqui, né, eles foram a Vênus? Estão lá agora, tá? Fazendo a terraformatação, formatando Vênus. Vamos para lá, pessoal, tá? O Elon Musk vai levar todo mundo lá para Marte e para Vênus, tá? Esperem, aguardem. Talvez o neto, talvez os netos, talvez os filhos de vocês, ou os netos, ou serão os bisnetos, ou tetranetos, ou tataranetos, né? Eles terão oportunidade de visitar esses planetas, né? É isso. Então está aí, pessoal. É esse tipo de literatura aí, tá? Que tenta desbancar a palavra de Deus. E outra coisa a respeito disso é que nós sabemos que Jesus Cristo, né, quando ele estava lá no caminho de Emaús e encontrou aqueles discípulos, né? Então ele encontrou aqueles discípulos e ele mesmo explicou muita coisa a respeito da Escritura. E diz assim que naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer, porque apenas o Espírito Santo pode abrir a mente de uma pessoa para reconhecer Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes?
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus vai conversando com eles e no final ele diz: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, em todas as Escrituras, tá? Todas elas, tá? Então, tudo que está em Moisés, nos profetas, nos salmos, tudo é direcionado para a revelação de Jesus Cristo e não para a adoração de extraterrestres. Aprenda isso. Fica a dica.